Nesse vídeo, vocês que estão se preparando para uma prova de vestibular ou concurso verão o nosso comentário sobre uma questão da prova mais recente do Enem, que de acordo com a nossa avaliação tem um nível fácil de resolução. A grande vantagem tem o candidato que sacar o gabarito o quanto antes, já que esse candidato vai ter mais tempo para resolver o resto da prova. Então vamos lá. Olá pessoal, eu sou o Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula nós vamos comentar uma questão da prova mais recente do Enem, que de acordo com a nossa avaliação tem um nível fácil de resolução. Quanto antes o candidato sacar o gabarito, melhor, porque assim vai sobrar mais tempo para resolver o resto da prova. Vamos entender. Segue um quadro. Enem 2023. Juntas somos mais fortes. DISC 180. A defensoria não para. Eu uso máscara, mas não me calo. Em tempos de isolamento por conta da pandemia da Covid-19, a Defensoria Pública alerta para o aumento da violência contra a mulher. Não se cale, denuncie. Esse anúncio publicitário veiculado durante o contexto da pandemia da Covid-19 tem por finalidade a divulgar o canal telefônico de atendimento a casos de violência contra a mulher. B. Informar sobre a atuação de uma entidade defensora da mulher vítima de violência. C. Evidenciar o trabalho da Defensoria Pública em relação ao problema do abuso contra a mulher. D. Alertar a sociedade sobre o aumento da violência contra a mulher em decorrência do coronavírus. E. Incentivar o público feminino a denunciar crimes de violência contra a mulher durante o período de isolamento. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra E. A pergunta do enunciado é: qual é a finalidade desse anúncio publicitário veiculado durante a pandemia da Covid-19? Vamos supor que você esteja na fase de pré-leitura, a fase em que, de acordo com o método que nós já propomos em outra videoaula, o candidato está fazendo uma leitura prévia da prova como um todo, a fim de avaliar o grau de dificuldade de cada questão. Aí chega nessa questão, talvez já seja possível nessa fase se sacar o gabarito. Ou pelo menos, digamos assim, ter uma certeza 90% de que o gabarito é a alternativa E. Então, por enquanto, vamos apenas marcar uma pequena seta ao lado da alternativa que nós julgamos ser o gabarito. Agora vamos supor que chegou o momento de se resolver mesmo essa questão. Pensando na pergunta do enunciado, a finalidade do anúncio, a primeira coisa que chama a atenção nesse anúncio é a foto de 3 mulheres com máscara, indicando se tratar da época da pandemia da Covid-19, o que já sugere que o público-alvo desse anúncio é o público feminino. Depois da atenção que essa foto chama também a atenção cada um dos trechos e textos que estamos envolvendo com um retângulo vermelho. Quanto ao trecho que não está em negrito, vamos reconhecer que em algum momento vai ser lido, já que se trata de um anúncio disponibilizado pela internet. Só que o que chama mesmo a atenção é tudo isso que nós estamos colocando dentro de retângulos vermelhos. 3 mulheres com máscara contra a Covid. DISC 180. A defensoria não para. Eu uso máscara, mas não me calo. Aumento da violência contra a mulher. Não se cale, denuncie. O diálogo que a foto estabelece com tudo isso é um incentivo
para que as mulheres não se calem e denunciem os casos de violência, como diz a alternativa E. E como nós já dissemos, essa foto nos leva a identificar a época da pandemia. Então essa alternativa E é o gabarito da questão. Quanto às alternativas A, B e C, cometem o erro da redução, que consiste no ato de se limitar a resposta à pergunta do enunciado a um único aspecto, quando na verdade a resposta precisa ser mais abrangente. Já a alternativa D comete o erro oposto, que é o erro da extrapolação, que consiste na geração de ideias que estão ausentes no texto. A alternativa A, por exemplo, o máximo que esse post faz é mostrar o número para a denúncia, o que nem chama tanta atenção no contexto do anúncio como um todo. Então, não é essa a finalidade do anúncio. Vamos comentar ao mesmo tempo as alternativas B e C, até porque elas falam exatamente a mesma coisa em relação ao anúncio. A Defensoria Pública é uma entidade defensora da mulher vítima de violência e é também a única dessas entidades referida pelo anúncio. Essas duas alternativas sugerem que a finalidade do anúncio seria divulgar o trabalho dessa entidade, a Defensoria Pública. Mas no fim das contas, tudo o que esse anúncio fala sobre a Defensoria Pública é muito pouco visível, de modo que é insuficiente se dizer que é essa a finalidade do anúncio. Por fim, a alternativa D, que eu diria que é a mais fácil de ser eliminada. Essa alternativa comete o erro da extrapolação, ou seja, não se trata de uma ideia presente nesse anúncio. O que o anúncio fala é que houve sim um aumento da violência contra a mulher, mas quem quiser pode dar uma pausa para reparar que esse anúncio não diz que esse aumento é decorrente do coronavírus. Assim sendo, a alternativa E é a única que responde corretamente à pergunta do enunciado, sendo, portanto, o gabarito da questão. Bem, tudo isso que nós comentamos já pode ser sacado, na maioria dos casos, depois da primeira leitura, de modo que o candidato que sacar o gabarito o quanto antes vai ter a vantagem de dispor de mais tempo para resolver outras questões. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês, que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então, o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar a nossa fanpage para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. Nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo as nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.